A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Nádia. Mais um dia na presença do nosso Deus. Já agradeceu hoje a Deus pela vida, pelo fôlego de vida? Eu costumo dizer que nós devemos agradecer somente por estarmos vivos, por termos acordado numa manhã abençoada como hoje, né? Eu estou aqui diretamente de um parque abençoado, lindo, né? Estou aqui, através daqui que eu vou fazer hoje o vídeo, amém? Hoje nós vamos estudar uma passagem que está em Marcos 6, glória a Deus, aleluia. Desculpe se vocês ouvirem algum barulho, né? Que tem uns cachorrinhos passeando, tem carro passando, mas glória a Deus e aleluia, amém? Lá em Marcos 6, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Impondo-lhe as mãos, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Glória a Deus, aleluia. Desculpa porque passou um caminhão aqui. Então eu quero me apegar no versículo 3, aonde diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Glória a Deus. Então Jesus estava na sua terra, era reconhecido como filho de Maria, porque talvez Maria tenha sido uma mulher, eu creio, né, que foi uma mulher justa, uma mulher temente a Deus. Todos conheciam ela ali naquela cidade ao qual ela vivia e viveu muitos anos. Jesus foi criado ali, tanto é que eles falam: não é este o carpinteiro? Porque o pai de Jesus, aquele que criou Jesus, José, foi carpinteiro. Jesus começou o ministério dele depois de adulto, depois de um homem. Então, até esse momento, eu creio que Jesus viveu ali no meio daquelas pessoas, trabalhando com seus pais, ajudando, né, José na carpintaria, fazer móveis, fazer algumas coisas ali para o povo daquela cidade. Seus irmãos também eram reconhecidos naquela cidade, suas irmãs viviam ali, talvez casaram ali, tiveram filhos ali. Então Jesus ele foi reconhecido pelo povo como sendo o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Simão, irmão de José. Então as pessoas conheciam ele pelo que viram nele. Por mais que Jesus aqui estava ensinando nas sinagogas, eles se admiraram da sabedoria de Jesus, eles viram Jesus curar algumas poucas pessoas, como diz o texto. Então eles não entendiam como que um carpinteiro, alguém que saiu de uma cidade tão humilde, vivia de uma maneira humilde ali naquele local, seus familiares eram reconhecidos aonde andavam, talvez nas vendas, talvez nas vizinhas, ele participava de algumas festas, que nem o casamento. Então as pessoas olhavam para ele como um homem, eles não estavam olhando ele como Messias, porque conheceram ele somente como homem. Então eu fiquei meditando essa madrugada. Muitas das vezes nós também, a gente vem para Jesus, né,
A gente vem para Jesus todo torto, todo cheio de defeito. Ai, a ex-drogada, a ex-prostituta, o ex-ladrão, o ex-mentiroso. Então a gente vem cheio de estereótipo, né? De como a gente é reconhecido na nossa rua, na nossa cidade, no lugar onde a gente se criou, né? Então eu fiquei imaginando. Muitas das vezes a gente está nos caminhos do Senhor, a gente já foi liberto, já foi transformado, e quando a gente chega no meio dos nossos parentes, no meio do lugar onde a gente se criou, as pessoas lembram daquela pessoa que saiu de lá. Eles não lembram que Deus te transformou, que Deus te mudou, que hoje você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, transformado, curado, liberto. Muitas das vezes as pessoas ainda lembram, olha lá o Joãozinho, aquele que era um drogado, que vivia nas esquinas. Olha lá a Mariazinha, aquela menina era terrível, arrumava briga com todo mundo. Olha lá a fulana de tal. Então, muitas das vezes a gente é reconhecido por isso. As pessoas colocam, né, esses estigmas, essas coisas sobre a vida dos outros e não creem que Jesus mudou. Aqui ele diz que até no meio dos seus parentes ele foi desacreditado. Até no lugar onde ele se criou ele foi desacreditado. É muito mais fácil eu, como pastora, ser acreditada num lugar desconhecido do que ser acreditada no meio da minha família. Por quê? Não que eles não acreditam no meu ministério, não é isso. Eu quero explicar. Por quê? Porque eles me conheceram, eles viram eu me criar, viram os meus defeitos, viram o quanto eu aprontei quando eu era jovem, que não tinha Jesus, viram algumas coisas erradas na minha vida. E talvez muitos deles olham para mim e lembram daquela Nádia lá do passado. Eles não olham para mim como sendo uma mulher de Deus hoje. Eu entendo aqui essa passagem, o que Jesus deve ter sentido, porque é muito triste, né, irmãos? Você ser liberto, transformado, aí você chega no meio dos seus familiares, às vezes numa festa, você era um ex-drogado, né? Eu fiquei me colocando no lugar das pessoas e no lugar de Jesus. Deve ser muito triste. Hoje você é um grande homem de Deus, você prega, você é usado por Deus para libertar, para transformar vidas, e no meio dos seus familiares muitas das vezes você é desacreditado. As pessoas ficam rindo, ficam lembrando da época que você andava caído no meio da sarjeta, ficam lembrando de coisas ruins que você fez, em vez de lembrar que hoje você é um homem transformado, que hoje você é um homem de Deus, que ganha almas para Jesus. Eles só lembram das coisas ruins do passado. É muito triste a gente observar essas coisas até no nosso meio. Às vezes a família toda foi liberta, toda a família veio para Jesus, mas quando se sentam, eu já participei disso, quando se sentam à volta da mesa só lembro coisas ruins. Só coisas do passado negativo, fico se apegando a coisas ruins. Jesus já te libertou, Jesus já te transformou. Hoje você é nova criatura, hoje você é uma mulher de Deus, hoje você é um homem de Deus, hoje você brilha, hoje você exala o perfume de Cristo aonde você passa. E as pessoas muitas das vezes, para te humilhar, para desacreditarem de você, eles ficam lembrando coisas ruins do teu passado que você fez. Ah, mas a fulaninha era mentirosa, mentia. Ah, o fulaninho, ele dava calote nos outros, ele era um mal pagador, ele era isso, ele era aquilo. As pessoas têm isso. E nós não podemos ter isso. Muitas das vezes nós como cristãos também usamos certas coisas, certas palavras em relação ao outro, e isso não é agradável. Aqui Jesus
Aqui no final Jesus disse, ó, admirou-se da incredulidade deles. Ele fez alguns milagres impondo as mãos, ele ensinou na sinagoga, tanto é que eles ouviram e se maravilharam. Da onde vem a ele essas coisas? Não entendiam. Porque Jesus era um homem simples, foi criado ali no meio deles, numa aldeia pequena, fazendo móveis, fazendo os utensílios com o pai dele, que era carpinteiro, indo nas casas às vezes arrumar algum móvel, sei lá. Eu fiquei imaginando. Então as pessoas ficaram sem saber, eles se maravilharam com a sabedoria dele, se maravilharam com alguns poucos milagres que ele fez, mas desacreditaram. Eram incrédulos, como que esse aí vai fazer alguma coisa? Muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes a gente vai numa igreja, né, irmãos? Eu já participei, eu vou em várias igrejas, eu vou pregar, né, nas igrejas, glória a Deus e aleluia, a honra é para o nosso Deus. Aí eu vejo que as pessoas são curadas, são libertas, são transformadas, vêm, me dão testemunho, falam comigo, né? Agradecem, né? Aquilo que o Senhor faz através da minha vida, na vida delas e na minha igreja, no meio das pessoas que convivem comigo. Eu, muitas das vezes, eu sou desacreditada. Tem pessoas que às vezes nem acreditam no meu ministério. Eu já vi desdém, sorrisinhos, né, nas minhas costas de algumas pessoas quando eu falo algo que Jesus fez na vida do outro. As pessoas até riem, fazem pouco caso. Eu já passei por isso. Então, eu pego e finjo que não vejo. Eu faço que nem Jesus, eu saio de perto, porque as pessoas são incrédulas e muitas das pessoas que fazem isso se dizem ser da mesma fé que a gente. Então a gente tem que entender, se Jesus, que era o Messias, que era o Cristo, que era o Filho de Deus, passou por isso, foi desacreditado no meio dos parentes, foi desacreditado no local onde ele nasceu e se criou, foi desacreditado até pelos irmãos, muito deles, né? Muito deles, garanto que duvidavam que ele era o Messias, como diz uma passagem, eu acho que foi Tiago, né? Então, que depois se tornou o apóstolo dele também. Então, a gente tem que entender. E a gente não pode, só porque as pessoas desacreditam da gente ou porque fazem pouco caso da gente, e a gente se apegar nisso. Não, você tem que continuar a sua vida com Deus, você tem que continuar seu ministério, você tem que continuar sendo usado por Deus, honrar esse Deus que te tirou sim lá do tráfico, honrar esse Deus que te tirou da mentira, honrar esse Deus que te tirou da prostituição, honrar esse Deus que te tirou de uma vida de derrota lá, e Xuriandelabachai. Nós devemos honrar, nós não devemos ficar apegados no passado. Eu vejo pessoas apegadas no passado contando com orgulho, muitas das vezes, o que fazia quando era um perdido. Nós não devemos falar isso na frente das pessoas incrédulas, contar, mas eu era um grande conquistador, rindo, exaltando aquilo que fazia, ou senão, eu era uma pessoa que eu mentia, todo mundo acreditava nas minhas mentiras e ria, acha que aquilo bonito. Não, irmão, nós temos que mudar a vida. Se nós somos de Cristo hoje, nós temos que ser nova criatura, nós temos que deixar o passado no mar do esquecimento. A palavra é bem clara. Eu não gosto de ficar lembrando não meu passado, os erros que eu cometi. Às vezes eu lembro para não cometê-los novamente, mas não ficar lembrando, falando, quando eu não era de Cristo eu fazia isso. Eu não. Aquela vida para mim ficou lá no mar do esquecimento, no passado. Às vezes tem uns enviados do Satanás que tentam trazer à tona o que a gente fazia no passado, mas eu não dou muita conversa não, irmãos. Nós temos que exaltar hoje o nome do nosso Deus, nós temos que ser usados para levar a palavra de Deus para as pessoas que são
aquilo que nós éramos no passado. Nós só devemos lembrar do nosso passado para dar exemplo que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que a mesma maneira que Jesus fez na minha vida, na sua vida, pode fazer na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus colegas de trabalho. Então a gente tem que lembrar somente para isso, para dar testemunho daquilo que o nosso Deus fez na nossa vida. Então que nós sejamos que nem Cristo, que nós não venhamos discutir quando alguém vem colocar, né, na nossa vida aquilo que a gente era. Ah, mas você hoje fica pregando aí de santinha e você era isso, você era aquilo. Às vezes as pessoas fazem isso para nos humilhar, mas que nós venhamos ser que nem Cristo. Cristo, ele ficou, admirou-se da incredulidade do povo, mas ele se retirou, ele foi percorrer as outras cidades, a qual iriam acreditar, né, no ministério dele, a qual ele poderia fazer mais milagres, maravilhas, libertações. Então ele não se apegou a isso, ele continuou, ele não parou. Ele não parou o ministério dele, ele não parou a vida dele por isso. Então que nós venhamos também, né, continuar a nossa caminhada com Cristo, que nós venhamos nos levantar da onde a gente estiver, que a gente venha sim dar testemunho de Deus, que não importa o que falem de você, não importa se ainda tem pessoas que apontam teus erros do passado, que você venha ser uma nova criatura, que você venha dar testemunho de Cristo aonde você estiver. Se no seu trabalho ainda tem pessoas que lembram, pessoas que te conheceram quando você era perdido, que você venha dar testemunho de Cristo, que você venha fazer que nem Cristo, que você não venha perder a sua bênção por palavras, por coisas que as pessoas falam, que você venha continuar dando testemunho, venha brilhar, venha exalar o perfume de Cristo. Aqui o nosso Deus, ele deu um grande exemplo, e que você venha meditar durante o dia nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs, que nós venhamos a aprender com essa passagem do nosso Messias, Pai, que nós venhamos a aprender cada dia mais com o Senhor através da Tua palavra, que onde nós estivermos, que nós venhamos exalar o Teu perfume, o Teu exemplo, Pai. Eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que todo aquele que beber será liberto, transformado, curado, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Muito obrigada.